em cima do cemitério. Como que essa relação, como que não houve nenhum tipo de questionamento, né? Um local tão santo, num local tão, não sei se impuro, não sei como é que era a mente deles, um cemitério? Como é que era isso? Não, naquele momento não. Naquele momento não. E o que o imperador dizia, ele dizia e fazia. Era relevante, era importante, era fundamental construir a basílica naquele momento, naquela hora, né? Porque normalmente você não poderia fazer isso, normalmente. Porque se existe uma necrópole, a necrópole tem que ficar lá. Você não pode tocar esse lugar, né? Teoricamente. Então, é muito importante essa pergunta, porque efetivamente foram escritos rios de tinta a respeito desse assunto. Mas naquele momento, para o imperador Constantino, era importante construir essa basílica. Por quê? Porque o cristianismo, os cristãos, eles eram perseguidos até aquele momento e causava muitas brigas no império, na capital do império, as diversas frações de católicos. E o imperador Constantino é o imperador que vai querer ver a paz na cidade, a paz no império. E ele saca que se ele não organiza essa religião, que tem gente da mesma religião brigando um com o outro, aquilo não vai dar certo. E ele vai também sacar que ele não, dentro do império não pode ter perseguição a cristão se ele próprio tem no exército dele uma grande maioria de cristãos. Então, ele foi obrigado, por ser uma questão de Estado, ele teve que, em 313, dar a liberdade de culto aos cristãos e parar com as perseguições e construir essa basílica e dar um agrado aos cristãos, né? Então, isso vai causar problemas de estática na basílica que vai ser construída em cima, além de 200 mil outras coisas, né? Mas a gente vai ficar concentrado agora nos edifícios, né? Alguém tem alguma outra pergunta? A gente continuar? Fora a Basílica de São Pedro, você falou que Constantino construiu mais duas outras, né? É a de São João, essa São João Latrão, e a outra São Paulo? Isso. E ainda há de São Paulo? Não entendi a pergunta. O que é que existe no lugar da Basílica de São Paulo? Uma dessas três primeiras. Existe a Basílica de São Paulo. Tá. Ela está lá até hoje. Tá. Assim como a Basílica de São João e Latrão. São basílicas que estão lá até hoje. Ok. Ok, fechando um pouco, então, Circo do Nero, morte do apóstolo Pedro, área cemiterial, com o apóstolo Pedro enterrado, 300 anos se passam, imperador Constantino aterra aquilo e constrói a basílica, né? Os papas vão adquirindo muito poder, entram em conchavo com o rei dos francos, né? Cria-se esse famoso Sagrado Império Romano, no sonho ainda da antiguidade, né? Do Império Romano, né? Os papas sofrem ataques, começam a ser cada vez mais os príncipes que governam a cidade de Roma, com o aval do imperador e vice-versa, né? E aí a gente vai ter uma grande discussão entre um outro rei, que vai ser o rei Filipe o Belo mais para frente, né? Vai ter o exílio em Avignon, e quando os papas retornam desse exílio, vão encontrar essa basílica um pouco que está precisando ser reconstruída. Posso começar com a nova basílica agora? Então, vou lá. Então, vamos lá. Vai começar aquele zum, né? A basílica, olha, os alicerces, o troço está para cair, pelo amor de Deus, 5 naves, o negócio é enorme, como é que a gente vai fazer, né? Então, começam a sondar vários arquitetos para iniciar a construção dessa nova basílica. E vão ter vários projetos. E, finalmente, vai ser até o Papa Nicolau V que vai iniciar isso tudo, né?
E aqui eu botei para vocês alguns dos projetos que passaram durante a revisão dos papas durante vários anos. Até o Michelangelo vai propor um modelo para a Basílica, porque é o seguinte, morre um papa, aí vai continuar, chega um novo arquiteto. Não, mas sabe aquele troço lá? Por que a gente não faz, em vez de fazer assim, a gente faz assado? Vocês podem imaginar que para chegar no resultado que a gente vê hoje, são 130 anos entre botar abaixo e erguer a nova. Então, vocês podem imaginar a diferença de ideias de papas e de arquitetos que passaram por ali. Então, eu deixei aqui uma pequena amostra de alguns arquitetos que passaram e que sugeriram algumas coisas. Algumas plantas baixas. Alguns arquitetos preferiam a planta central. Vocês veem aqui o quadrado aqui à esquerda. Rafael, tá vendo? Ele propõe uma basílica que tem 4 naves. Aí vai ter um outro arquiteto, Peruzzi, que volta para uma basílica que tenha simplesmente uma planta central, que seja como se fosse quadrada, né? E por aí vai. Michelangelo era pela planta central também. A planta central com uma grande cúpula no alto, né? Então, isso vai ser discutido, e no final das contas, vai ser praticamente o que vocês estão vendo agora, o projeto mais ou menos que a gente tem, depois eu mostro a planta para vocês, do Michelangelo, mas a nave central, ela vai ser tirada, ela vai ser puxada para frente, em modo majestoso, né? E depois vai ser realizada a fachada. Então, vai vencer a cruz latina. Quando a gente fala de um quadrado, a gente fala de cruz grega. Quando a gente vê uma nave comprida, né, que faz o retângulo, vamos dizer assim, é uma cruz latina. Porque você olhando de cima, né, você tem a cruz. Certo? Nesse período, a gente já falou bastante, né? Enquanto vão colocar abaixo a outra basílica, vai começar já a ter outras construções, entre outras coisas, vão construir a Capela Sistina, que vai ficar pronta em 1482. Ela vai ser construída em cima de outras estruturas que já tinham sido realizadas durante a Idade Média, né? E para aprofundar um pouquinho e dar um sabor para vocês de tantas coisas, mesmo da Capela Sistina, que a gente já falou bastante, a gente não falou do chão dela. E vocês acham que o chão da Capela Sistina, ele não é uma coisa interessante? Eu botei aqui uma foto do piso, que é feito pelos cosmatas e que vai lançar a moda do piso cosmatesco. Entre os séculos 11 e 14, marmoreiros da cidade de Roma vão criar esse tipo de desenho para o piso. Não é mosaico, porque o mosaico ele é feito com outro material, ele tem outra medida. Isso aqui é praticamente uma reciclagem de pedras, de mármores preciosíssimos que chegavam dos 4 cantos do Império, que eram colocados nos pisos da igreja desse modo, né? Eles cortavam as fatias e iam adaptando. E você tem pisos cosmatescos da família dos cosmatas e outros que imitam em várias igrejas de Roma. E na Capela Sistina, como essa família já tinha morrido, então vai ser em estilo cosmatesco. Então não é um original dos cosmatas, mas ela vai ser feita nesse estilo, porque é uma coisa tipicamente romana. Maravilhoso, assim, dá para você sair por aí só procurando igreja com piso cosmatesco e sair por aí babando, né? Então, no século XV, uma das coisas que vai ser realizada lá é a Capela Sistina, que a gente já falou muito longamente. Vai ter um outro edifício muito grande que vai ser realizado no século XV, que é esse palacete do Papa Inocêncio VIII. O Papa Inocêncio VIII é um Papa interessante para nós, porque é um Papa genovês, eu digo nós brasileiros, porque ele é o Papa que, junto com o seu secretário, o seu banqueiro, vai praticamente subvencionar toda a pesquisa de Cristóforo Colombo. Cristóforo Colombo não é que ele pega um barco e vai e descobre a América, né? Cristóforo Colombo ele vai ter que fazer um trabalho monstruoso até chegar lá, né? E isso aí é dinheiro genovês. Qual é o ano de morte do Papa Inocêncio VIII? O cara teve azar. 1492. O que acontece em 1492? Assume o Papa
Borgia, espanhol, e é descoberta a América. E aqui eu paro, porque vocês devem ter notado que é um problema que não, esse é daqueles que não dá nem para falar, não dá para comentar esse tema, sabe? Você não encontra informação sobre isso, porque seria como dizer a Terra é chata, a Terra é redonda, a Terra é quadrada. Então são temas espinhosíssimos. Mas é um papo que talvez um dia se fale sobre isso, sobre a morte e sobre a importância da descoberta da América, né? É uma empresa genovesa, em poucas palavras. Pode ser que um dia fale-se disso realmente. Agora, aqui, vocês estão vendo, então, o palacete desse Papa genovês. Da onde que ele... a gente está aqui no auge, né, do Renascimento, 1487, tem todos esses toscanos que vêm para Roma, que começam a construir, porque eles são os melhores, então eles são todos chamados para chegar em Roma. É muito difícil você ter nesse período você tem florentinos, né? São os florentinos que chegam, os toscanos, os umbros, que estudaram ali em Florença, que chegam em Roma para fazer as grandes construções. Então, vai ter, olha que coisa mais maravilhosa, um jardim dividido em três níveis, no fundo uma grande parede com um nicho no centro. Se vocês repararem, bem no centro, né, tem um meio círculo. Então, assim, uma coisa monumental. Agora, no Renascimento, da onde é que a pessoa pega a inspiração para fazer as coisas? Do mundo antigo, né? A gente sabe disso. Então, nos arredores de Roma, numa cidade que hoje em dia chama-se Palestrina, que é até a cidade natal do músico que chama-se Palestrina, inventou a música polifônica, foi que existiu este enorme templo, que chama Templo da Fortuna Primigenia. A gente está falando de um lugar que fica a menos de 1 hora de Roma, e esse templo, existem ruínas dele, né, no século XV, que todos esses arquitetos toscanos que virão a Roma vão ver a residência do Imperador Adriano, Ostia Antiga. Então, tem uma série de coisas nos arredores de Roma a serem vistas, e todos esses arquitetos vão estar a par de todas essas ruínas, das construções majestosas antigas, para poder, né, obviamente aquilo é fonte de inspiração para eles naquele momento, né? Então, isso é uma maquete do templo que existiu. Com o tempo, isso aqui tudo vai ser destruído. Hoje em dia é um museu arqueológico, isso aqui é o que sobrou. Você, para chegar aqui, você realmente sobe lances e lances e lances de escada, ou você chega de carro diretamente lá em cima. Eu, como fui de trem, eu subi toda a escadaria para chegar lá em cima, né? Isso aqui é, hoje em dia, o Museu Arqueológico de Palestrina, que é maravilhoso, né? Que foi construído... esse palácio tinha pertencido à família Barberini, então é um palácio maravilhoso de uma família nobre, rica, potente de Roma, que depois vai ser transformado, né? Vocês terem uma ideia. Então, isso já tudo, tá vendo? A gente está falando do museu de 1640, né? E aqui, isso que tem dentro do Vaticano também é inspiração de Palestrina, provavelmente, né? Vai ter afrescos, e essa vista é fantástica, porque daqui você tinha uma vista linda sobre a Basílica, né? Estava praticamente sendo construída, né? Uma das coisas que foram feitas também nesse período, voltando ao Papa Borgia, que vai assumir o papado em 1492, os papas, aqui agora, já passaram alguns anos, os papas já é oficial, a residência papal é o Vaticano, não é mais o São João e Latrão, ou os palácios lateranenses, aquilo já é coisa do passado, né? Então, eles vão gostar muito de enfeitar os aposentos papais, os salões onde eles recebem as pessoas, né? Então, o Papa, a sede, né, da igreja, ela vai ser sempre, constantemente embelezada. E uma das coisas que o Papa Borgia faz, o Papa Alejandro Borgia, ele vai pedir para o Pinturicchio, que era um dos maiores artistas do Renascimento, fazer uma série de afrescos. E esse ciclo de afrescos, a gente vê aqui uma ressurreição, tá vendo? Com o Cristo, com a bandeira com a cruz, né?
E aqui embaixo você vê o Papa Borgia ajoelhado na frente do Cristo durante a ressurreição. Então é uma coisa que os papas vão gostar muito. Escolher os papas e todas as grandes comissões da igreja, escolher uma cena da Bíblia para a própria capela de família, né? E fazer um retrato deles durante uma cena importante do Evangelho, né? Então o Papa, nos aposentos aqui, que chamam dos aposentos dele, vai escolher a ressurreição. Um retrato, então, do Papa Borgia. Agora, nesses apartamentos, a gente vê pisos fantásticos de novo, né? Vocês estão vendo aqui a influência de mão de obra que ele trouxe da Espanha. Então, você vê, isso tudo era... Né? A gente tem essa herança também, né? Essa herança lusitana, que era dos mouros, né? E o Papa Borgia vai trazer isso tudo para os palácios. Então, são pisos maravilhosos que você tem quando vai visitar os aposentos do Papa Borgia. E esses são, graças a Deus, daquelas áreas fáceis de visitar do Vaticano. Então, é tranquilo. Algumas coisas, como a gente falou na última vez, né, que tem afrescos do Michelangelo que a gente não pode ver, que estão fechados e tal. Os aposentos do Papa Borgia é um lugar para você se esbaldar, porque tem muita coisa para ver, seja de afrescos e seja dos pisos. Né? Olha que coisa linda. Né? E é bonito, na verdade, vocês podem ver que o piso está gasto. Eu espero que eles restaurem e tal, mas é bom ver, aprender a ver a beleza também da ação do tempo. O piso está lá, gente, há 500 anos, ele não podia estar novo. Né? Ia ser muito estranho se o piso estivesse novo. E quando eles restauram, eles não vão reconstruir as partes, eles vão só dar vão revivar as partes da superfície que são ainda em ótimo estado, vão limpar da sujeira e tal. Né? Isso tudo vale muito a pena ver no Vaticano. Olha lá. Mais um pedaço. Olha que coisa linda essa mistura desse piso que é de cerâmica escura, cerâmica clara, cerâmica colorida. Assim, é um espetáculo os pisos dos aposentos do Papa Borgia. Bom, vamos começar agora com um outro capítulo, que é um pouco mais a intervenção das grandes estrelas do Renascimento.